Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Quero convidar aqui à frente, quantos irmãos retornam aos seus lugares, quero convidar minha esposa linda, querida, missionária Jace, vai estar trazendo a palavra de Deus nesta noite, nesta série, né, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então, que o Senhor use a tua vida. Vamos orar por ela. Estenda suas mãos para cá. Senhor amado, em nome de Jesus, completa esta boa obra nesta noite, Senhor. Nós já temos tido o batismo, vamos ter a ceia do Senhor. Estamos juntos aqui adorando o Senhor. E nós queremos pedir que a tua palavra venha ao nosso coração. Usa a vida da Jace, Senhor Deus, da tua filha, para a glória do teu poderoso nome. Amém. Amém. Romântico ele está hoje, né? Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que noite maravilhosa, que festa espiritual maravilhosa, né? Como é bom estarmos assim na casa do Senhor. E hoje, com o batismo desses 3 irmãos, como nosso coração se alegra, né? Depois a gente poder também estar participando da ceia do Senhor, relembrando o que Jesus fez por nós. Isso é que é festa, né? Isso é que é maravilha do Senhor para nós. Como o Douglas já falou na hora dos avisos, nós estamos numa série, né, sobre as 7 cartas, as 7 igrejas lá de Apocalipse, né? E o pastor começou semana passada falando, né, e deu uma introdução sobre o livro de Apocalipse, sobre essas cartas, o significado delas, e falou da primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso. E seguindo a sequência, hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Esmirna. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, é claro, capítulo 2, e a gente vai estar lendo a partir do versículo 8. Muito fácil de achar, né? Que é o último livro da Bíblia. Então, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então já deu para nós vermos que foi uma igreja sofredora, passou por tribulação, passou por situações muito difíceis, passou até por situações de morte, de prisão, né? E temos muito a aprender com a igreja de Esmirna. O interessante, entre as 7 cartas, eu acho muito lindo essa questão das 7 cartas, né, de Jesus às igrejas ali da Ásia Menor, que traz também um significado para nós como a igreja de Jesus, né, durante os séculos, as eras da igreja, e também uma referência à nossa vida espiritual também, né, em que estado da nossa vida espiritual nós nos encontramos em relação a cada igreja. As 7 igrejas, né, 5 delas, Jesus começa elogiando, né, como foi no caso da igreja de Éfeso, e depois tem uma chamada de atenção, com exceção de Laodiceia, que o Senhor não tem nenhum elogio a fazer, né, vocês vão ver lá na frente, mas só chamada de atenção, né, exortando aquela igreja. Mas 2 igrejas, que é Esmirna e Filadélfia, obrigada. Esmirna e Filadélfia só recebem elogios da parte do Senhor. O Senhor não tem nada a chamar a atenção.
tribulação. E hoje nós vamos ver isso na vida da igreja de Esmirna, né? Outra coisa também que eu acho muito lindo em relação a essas 7 cartas é porque são cartas diretamente de Jesus para a igreja, né? Não que as cartas paulinas não sejam palavra de Deus para nós, pelo contrário, né? São palavras de Deus para nós, mas era Paulo escrevendo de próprio punho, ou então usando o amanuense, né? Alguém que escrevia por ele ia ditando e a pessoa escrevendo. As cartas gerais também, escritas por Pedro, por João, por Tiago e pelo autor de Hebreus. Mas essas cartas aqui, elas são ditadas por quem? Pelo próprio Jesus. É Jesus usando João como amanuense, né? Ditando para João ir escrevendo aquelas 7 cartas diretamente para aquelas igrejas. Eu acho isso maravilhoso. E o que Jesus falou para Esmirna, né? Sobre o tempo de tribulação que ela ia passar, sobre o sofrimento que ela ia passar, mas que ela fosse fiel. E a gente vai estar discorrendo isso nessa noite. Mas para a gente entender um pouco, vamos pensar um pouco no contexto histórico e conhecer um pouco da cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna, inclusive, ainda existe nos nossos dias, né? É a cidade chamada Izmir, que é a 3ª maior cidade da Turquia atual, né? E no tempo em que Jesus manda João escrever essa carta, Esmirna era uma cidade muito bela. Sabe como ela era conhecida? Como a flor da Ásia, de tão bela que ela era, né? Era uma cidade muito rica, porque era uma cidade portuária. Na verdade, era lá em que estava um dos portos mais importantes daquela época. Então, era uma cidade comercial de muita influência, então era uma cidade muito rica também, né? Mas ali no meio daquela cidade, né, numa cidade que estava rica, uma cidade rica, estava lá uma igreja que Jesus disse que era uma igreja pobre, né, que era a igreja de Esmirna. Então, em contraste ali com aquela cidade. Mas é uma coisa também um destaque, é a forma como Jesus se apresenta para cada igreja. Quando a gente vai observando, em todas as 7 igrejas, Jesus ele se apresenta de uma forma diferente. Porque Jesus ou faz alusão à situação da cidade, ao contexto cultural, histórico, comercial, a referência à cidade, ou então Jesus fazia referência à própria igreja. E com Esmirna também não foi diferente. Vamos ver aqui no versículo 8 como é que Jesus se apresenta para esta cidade. Como Jesus se apresenta para essa igreja? Ele diz: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então era uma igreja que experimentaria muitas questões de morte. Muitos dos seus fiéis, eles iam ser mortos. E Jesus, ele se apresenta dizendo: eu sou o quê? O primeiro e o último, aquele que viveu, aliás, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu sou eterno, eu já experimentei a morte, eu já venci a morte, inclusive, e vocês também terão condições de vencer a morte. Vocês não passarão pela segunda morte, porque vocês estarão na eternidade junto comigo. Mas também é uma referência ao que a cidade passou. Historicamente falando, Esmirna foi uma cidade também que morreu na história e depois ela ressuscitou, ela viveu de novo, né? Conta-se a história que ela foi fundada como colônia grega em mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Mais ou menos ali na época do governo de Davi, né? Só que aí, mais ou menos ali no ano 600 antes de Cristo, 400 anos depois, né, que ela foi fundada como colônia grega, ela foi invadida pelos lídios e destruíram a cidade completamente, e ela morreu. Só que aí no ano 200 antes de Cristo, né, 200 anos depois 400 anos depois da sua morte, o general Lisímaco, né, que herdou parte do império de Alexandre o Grande, né, do Império Grego, ele reconstrói a cidade e ele faz a cidade ficar tão bela, né, que ela passa a ser conhecida como a flor da Ásia, como a mais bela cidade ali da Ásia. Então Jesus também, quando ele diz assim, né, eu morri e ressuscitou e revivi, né, eu venci a morte, ele também faz essa referência à própria cidade, porque ela havia morrido no passado, mas havia ressuscitado. Só que ele diz o que? Eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu sou eterno. É como se Jesus estivesse dizendo, essa cidade um dia também não vai mais existir, mas eu vou continuar existindo, porque eu sou para toda a eternidade, né?
E aí também trazendo isso para a própria igreja de Esmirna, né? Vocês estão vendo uma cidade que morreu, que ressuscitou, vocês vão passar por situações de morte, por situações de perseguições, mas sejam fiéis, porque eu venci a morte, vou ajudar vocês a vencer e a passar por tudo isso, e tudo isso vai ser passageiro, porque vocês terão a vida eterna junto comigo. Amém? No versículo 9, né, o que é que Jesus fala para essa igreja? Ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Nessa primeira parte, Jesus está dizendo assim: olha, você pode ser porque era uma igreja pobre, os irmãos não tinham muita condição financeira. Embora a cidade fosse rica, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Só que Jesus, ele é tão interessante que ele diz assim: olha, você pode ser pobre, né? Materialmente, vocês podem não ter a riqueza que a cidade oferece, mas você é uma igreja rica, porque você tem a minha presença. Você é uma igreja rica porque você é uma igreja que é rica espiritualmente, embora pobre materialmente, mas você é rica espiritualmente. E a gente vai ver isso até numa contradição com a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 17, que também vai chegar lá, né? Quando for estudar a igreja de Laodiceia, que é o contrário. Jesus vai dizer para Laodiceia: você é rica, tem tantos bens, é uma igreja luxuosa, mas é pobre. Por quê? É rica materialmente, mas pobre de espírito, pobre espiritualmente, porque estava vazia de Deus. E o que isso nos traz de ensinamento, queridos? Hoje, mais do que nunca, nos nossos dias, até a missionária Edmel Williams, ela gosta de falar que nós estamos muito vendo as laodiceias nos nossos dias. Porque igrejas muito preocupadas com coisas luxuosas, templos luxuosos, coisas muito confortáveis para a igreja. Não que isso seja errado, né? Conforto, alguns benefícios, mas quando se foca só nisso, esquece o principal, que é da vida espiritual, aí onde está o erro, né? Então hoje a gente tem visto, se a gente começa a analisar muitas igrejas ao nosso redor, né? E isso espalhado pelo mundo inteiro, temos visto muita preocupação de algumas igrejas em focar só em templos luxuosos, enriquecer seus templos, e esquecendo o principal, que é de estar cheio e ser rico da presença de Deus. Que deixam muitas vezes o principal, que é de colocar Jesus como primeiro lugar da igreja. Às vezes também naquela preocupação de ter um caixa muito abastado na igreja, né? E se esquecendo de muitas vezes estar trabalhando na vida espiritual de cada membro, investindo na vida espiritual de cada um, né? E aí, dentro disso, a gente vê Jesus dizendo assim para Esmirna: olha, você pode até não ter condições, financeiramente falando, vocês podem até ter privações financeiras, vocês podem até não ter um templo tão luxuoso como o de Laodiceia, mas vocês são ricas da minha presença. Vocês são cheias de mim. Vocês são ricas espiritualmente. Então, querido, nossa riqueza maior é a presença de Deus em nossas vidas. Nossa riqueza maior é o nosso próprio relacionamento com Deus. E esse sim tem que ser abastado. Amém? O Hernandes Dias Lopes, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz: a força de uma igreja não está em seu ornamento e nem em suas entradas financeiras, mas em sua comunhão com Deus. E é isso. A força da igreja não está no conforto material. A força da igreja não está nos ornamentos, né? A força da igreja está em ser uma igreja cheia da presença do Senhor. Porque quantas igrejas, né, estão tão cheias, às vezes, também fisicamente falando, de pessoas, mas vazias da presença de Deus. Pessoas que estão muitas vezes ali, mas ainda não tiveram encontro com o Senhor. E não estão tão preocupadas em cuidar da sua vida espiritual. E aí o Jesus nos chama a atenção, elogiando Esmirna, nos chama a atenção para nós nos compararmos a ela. E querermos na nossa vida, a força da nossa vida, ser o nosso foco no nosso relacionamento com Deus. Aquela igreja também, né, ela estava vivendo várias perseguições. Ainda no versículo 9 diz assim:
Jesus falando, né, que conhecia a tribulação, a pobreza, mas que ela era rica, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo assim sinagoga de Satanás. Aquela igreja, queridos, estava vivendo e ainda viveria, né, perseguições fortíssimas por parte dos judeus. E é interessante, em toda a história ali do primeiro século, da igreja do primeiro século, passaram por muitas perseguições em relação ao Império Romano da época, foram muito perseguidos pelo Império Romano, mas pasmem, a maior perseguição que a Igreja de Jesus passou no primeiro século foi pelos judeus. Foi pelos judeus que eram chamados de povo de Deus, né? E Jesus está dizendo aqui assim, estou parafraseando, né? Mas mais ou menos Jesus está dizendo assim, olha, são falsos judeus, porque se você fosse judeu, você entenderia que toda lei, que todo o Antigo Testamento estaria se referindo a mim. E aí você não estaria perseguindo a minha igreja. E ainda mais ele fala abertamente, né, chamando de sinagoga de Satanás. Por quê? Porque eles estavam dando lugar ao diabo, sendo usados pelo diabo para perseguir a igreja de Jesus. Inclusive em dar falso testemunho diante do império, para prender muitos dos crentes lá de Esmirna e de outras igrejas também ali daquele primeiro século. E às vezes a gente observa nos dias de hoje que muitas vezes a igreja de Jesus, né, que era para estar sendo muito unida, as denominações, né, que eram para estar sendo muito unidas, mas muitas vezes, ao invés dessa unidade que a gente vê Jesus prezando ali em João, principalmente no capítulo 17, às vezes ficam uma igreja perseguindo outra. Não é porque sou da teu reino, mas uma das coisas, irmãos, que mais me deixa à vontade, feliz, né, de ser parte da família Teu Reino, é porque essa igreja preza o reino de Deus. Né? A visão que o Senhor deu para o pastor Flávio, para a pastora Sayonara, é a visão de reino de Deus. É uma igreja que não visa essa questão denominacional e puxando só para si. Mas, infelizmente, às vezes, como a igreja cristã ali sofria perseguição dos próprios judeus, muitas vezes, hoje em dia, a igreja de Jesus também sofre perseguição dos próprios que se chamam cristãos. Dos próprios que se denominam, muitas vezes, que são crentes em Cristo. Né? Então ali, né, como eu falei, esses judeus se levantaram de uma forma tão forte, né, que na maioria das vezes, né, eles eram a principal força motora de oposição à igreja de Jesus, mais do que o Império Romano, muito mais do que o Império Romano. No versículo 10... né, Jesus fala assim, mas diante de tudo isso que você está passando e vai passar, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos a provas, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui, a gente pensa assim, eita, então seria só por 10 dias, estava fácil, né? Depois de 10 dias iria passar. Mas como vocês sabem, o livro de Apocalipse ele é muito simbólico. Né? O que Jesus está, por exemplo, o número 7 em Apocalipse significa totalidade. Então, sempre que tiver o número 7, não está se referindo a um numeral, e sim uma totalidade. 7 espírito, totalidade da espiritualidade, por exemplo. Né? E aqui o que é que Jesus estava dizendo que seria por 10 dias? Porque o Senhor... né? E isso testifica na vida de Paulo, que fala para nós que nossas tribulações, na verdade, são leves e momentâneas tribulações que vão produzir em nós eterno peso de glória. O que Jesus estava dizendo que por mais que eles passariam por perseguição, e essa perseguição, na verdade, irmãos, começando ali, né, se estendeu por no mínimo 60 anos, porque foi até ali em Policarpo, quando ele sofre como mártir, né, é morto ali, que era pastor da igreja de Esmirna. Então, eles não só sofreriam por 10 dias, e sim por vários e vários anos. Né? Mas o que Jesus estava dizendo que aquela tribulação, aquele sofrimento, aquela perseguição, seria rápido e relacionado com a eternidade de glória para onde eles iriam. Lembra que ele já se apresenta aqui no versículo 8 como o eterno?
né? Aquele que não tem fim, é o princípio, o início de tudo, princípio, enfim, ou seja, ele é eterno, né? Desde sempre ele é Deus, né? Então o que Jesus estava dizendo, olha, vai ser leve, fica fiel. Tudo isso vai passar e quando vocês chegarem na glória, nada disso mais importará, né? E aí, a gente vai ver aqui que era uma igreja que enfrentou tantas perseguições, enfrentou até a morte, né? Jesus aqui já chamando, como se Jesus estivesse avisando para eles, dizendo assim, olha, vocês vão passar por tudo isso, vocês serão presos, vocês passarão perseguição, vocês passarão pela morte, mas sejam fiéis até a morte. Como é esse até a morte, assim? Até vocês morrerem, né? Na verdade, não. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, vocês sejam fiéis até, se necessário for, morrer por minha causa. E Jesus disse isso para nós também nos dias de hoje. Precisamos ser fiéis ao Senhor até, se necessário for, morrer pela causa de Cristo. A gente vive num tempo, de certa forma, confortável por enquanto. Aqui no Brasil, por enquanto, estamos tendo essa liberdade religiosa, né? Mas já temos tantos países por aí, tantos países em que a perseguição religiosa é muito forte e que cristãos morrem, né? Cristãos são martirizados constantemente. Mas, queridos, essa perseguição pode chegar também até nós. E a gente vê como a gente também vive nesse mundo hostil. Né? De certa forma, já temos sido perseguidos também, muitas vezes. Quantas vezes sofremos oposições, às vezes até dentro de casa, pelo fato de sermos cristãos? Sofremos oposições na escola, sofremos oposições no trabalho, né? Sem falar como essas questões que agora estão ficando cada vez mais abertas, né? De perseguição a Cristo, perseguição ao reino de Deus, perseguição aos cristãos. A gente viu, né, sobre essa situação ali do carnaval em Belo Horizonte, né? Colocaram uma cena lá nas escolas de samba, no carnaval lá, né? Uma pessoa representando Cristo, outra representando Satanás e se beijando. Isso é o quê? Oposição aos princípios de Deus, oposição à palavra de Deus, né? Perseguição mesmo ao nome de Jesus. E essa igreja aqui experimentou muito isso. A história conta, lá tinha um monte chamado Monte Pargos, na cidade de Esmirna, era um monte muito alto, e lá havia vários templos muito, muito luxuosos aos vários deuses, né, que tinha naquela cidade. E várias outras construções assim bem luxuosas. E por esse período de perseguição, os crentes ali de Esmirna, teve um certo dia que eles levaram 1.200 crentes de Esmirna e jogaram lá de cima do Monte Pargos, e eles morreram dali. Poucos dias depois, jogaram mais 800 crentes ali do Monte Pargos, também morreram. Então, eles passaram literalmente pela morte. Muitos foram presos também, até mesmo por conta, como eu falei, né, das mentiras que os judeus estavam lançando contra eles diante do Império Romano. Então, eles passaram perseguição muito forte. 60 anos, mais ou menos, depois em que essa carta foi escrita, né, a perseguição ainda continuava. O pastor atualmente da igreja, né, o bispo Policarpo, ele também sofreu essa perseguição em mártir. O Império Romano, né, perseguindo ele, levou ele até a morte. Mas antes da morte, tentou de tudo, o imperador tentou de tudo para que ele negasse a Cristo, para que ele negasse o cristianismo, para que ele negasse a fé. E ameaçaram ele de várias formas, disseram, nós vamos soltar os animais ferozes em cima de você. Ele disse, pode mandar os animais ferozes, eu tenho 86 anos, Jesus nunca fez nenhum mal contra mim, por que eu vou negar Jesus? Eu vou permanecer firme na minha fé, não vou negar Jesus. Então nós vamos queimar você. Ele disse, pode mandar fogo. E realmente colocaram fogo nele, mas o fogo não pegou nele, irmãos. Os historiadores contam que o fogo ficou só ao redor dele, como um círculo, e não queimou ele. O imperador ficou com tanta raiva que mandou um carrasco ir lá com a espada e, né, degolar, matar, né, o Policarpo.
de tanta raiva que ficou, porque nem com fogo ele era queimado. Mas, antes de ser queimado, ele falou assim, quando estavam ameaçando ele, né, de ser queimado, ele falou assim: vocês me ameaçam com um fogo que em breve se apagará. Mas se vocês não se arrependerem, vocês enfrentarão um fogo eterno que jamais apagará. E com certeza, né, aquele homem ali, como mártir, né, sofrendo pelo nome de Jesus, mas hoje ele está desfrutando da eternidade com o Senhor. E quando eu olho para todas essas situações, eu fico pensando, gente do céu, o que a gente passa não é nada diante do que os crentes de Esmirna passaram. Não é nada. Às vezes passa uns problemas, dificuldades, a gente fica tão aperreado, agoniado, e já fica aflito, quer botar a mão na cabeça, desesperado, correndo para um lado para o outro, quer que eu faça, ainda olha para Deus, mas Deus, porque o Senhor deixou passar por isso, né? E esse povo aqui, gente, passando por coisas assim, e eu fico pensando, será que nós, se fôssemos provados dessa forma, permaneceríamos fiéis como a igreja de Esmirna permaneceu? E eles foram fiéis até a morte, porque muitos deles morreram por causa de Jesus. Eles foram fiéis até a morte, né? E Jesus, ao avisá-los, né, o que Jesus estava querendo dizer, olha, se fortaleçam em mim, vocês vão passar por tudo isso. Mas vocês vão enfrentar tudo isso, porque eu enfrentei a morte, eu venci a morte, e vocês também terão condições de vencer tudo isso. E aquela igreja foi uma igreja que Jesus disse que era uma igreja fiel. E o interessante também disso, no paralelo, é porque Esmirna era uma cidade extremamente fiel ao Império Romano. Eles adoravam o imperador como Deus. Então, uma igreja que era fiel a um Deus, a um homem, que reverenciava o homem como Deus, mas também tinha uma igreja ali, como remanescente do Senhor. E uma igreja que não se curvava diante daquele homem como Deus. E uma igreja que era fiel ao Senhor. O que nós aprendemos com essa igreja, irmãos? A gente sabe que o diabo vai tentar se levantar várias vezes contra nós. A gente sabe também que o próprio Deus muitas vezes vai nos colocar em situações e permitir que a gente passe por provas, porque as provações, na verdade, são para nos lapidar. O tema geral da nossa igreja esse ano é sobre o quê? Sobre santidade. E muitas vezes nós passamos por provas, por quê? Porque a forma que Deus permite para nos poldar, para trabalhar em nós, para nos lapidar e para também provar a nossa fé. E eu fico pensando, se a gente passasse por todas essas coisas que a igreja de Esmirna passou, permaneceríamos fiéis, queridos? Será que a gente, diante dessa situação que Policarpo passou, e o imperador lá dizendo, nega Jesus ou morre, ou os animais ferozes vêm até você, ou você vai ser queimado, ou isso e aquilo. Será que a gente iria dizer assim, não, eu não vou negar Jesus? Às vezes tem pessoas, né, que dizem, não, se vier uma perseguição aqui no Brasil, eu não nego Jesus de forma alguma. Mas às vezes a gente nega nas pequenas coisas, porque às vezes até no trabalho, na escola, a gente acha como se fosse um agente secreto de Jesus, as pessoas nem sabem que a gente é cristão, porque às vezes a gente não tem nem coragem de se posicionar como cristão, porque a gente pensa, mas eles vão me rejeitar, agora vão dizer, o santinho, o crente, aquela coisa toda, e aí vão me tratar de forma diferente, vão começar a me perseguir no trabalho, vão começar a me perseguir na escola. Precisamos ser fiéis ao Senhor. E hoje, mais do que nunca, nos dias que nós estamos passando, mais do que nunca, precisamos nos posicionar como cristãos fiéis. Fiéis à palavra do Senhor. Muitos têm negado a palavra. Como Paulo diz que nos últimos dias os seguidores de Jesus, as pessoas, né, de modo geral, os seguidores de Jesus não, mas as pessoas de modo geral iam ter comichão nos ouvidos, porque eles não iam querer ouvir a palavra do Senhor, mas só aquilo que ia lhe convir. E a gente tem visto isso. Quantos que muitas vezes têm pregado, né, coisas erradas aí no YouTube e outras igrejas por aí, e as pessoas lá ouvindo. Mas a verdadeira palavra, muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Principalmente quando essa palavra confronta nosso pecado. Principalmente quando essa palavra nos leva a nos posicionarmos como cristãos fiéis. Aí a gente tem, parece aquela coceira no ouvido.
A gente tem se envolvido e se embaraçado tanto com as coisas dessa vida, que muitas vezes eu percebo que a gente tem sido mais fiéis às coisas dessa vida. Ontem eu pregava num culto de mulher, lá em Nazareno, e aí o tema era Sendo Maria no Mundo de Marta, né? E a gente conhece a história, né? E qual é o foco, né, dessa mensagem, qual é o foco desse tema? Os dias de hoje é os dias de Marta, né? Agitado, inquieto, preocupado. Quem é que não vive assim hoje? A gente vive num mundo tão inquieto, tão preocupado, agitado para um lado e para o outro. E muitas vezes esquecendo o principal, como Jesus fala ali para Marta. Marta, Marta, tu andas inquietas e preocupadas com tantas coisas, como só uma é importante. E essa Maria escolheu a melhor parte. E às vezes estamos vivendo dessa forma. Nos dias de hoje, nos preocupando com tantas coisas, querido. Nos embaraçando com as coisas dessa vida, como Paulo fala para Timóteo, né, que o soldado, ele não pode, o soldado quando vai para a guerra, ele não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. E o que é que Paulo está ensinando a Timóteo e a nós? Nós somos soldados do Senhor Jesus. A nossa pátria não é aqui, nossa pátria é a pátria celestial. Então, o que é que Paulo está dizendo? Não fique embaraçado, não fique preocupado, não fique se envolvendo com as coisas dessa vida. Depois, lá em Colossenses 3:2, Paulo diz, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. E hoje a gente tem visto a igreja de Jesus, de uma forma geral, se embaraçando, se preocupando, se envolvendo, se misturando mais com as coisas dessa vida. E esquecendo o principal, que é o foco no Senhor, que é o foco na eternidade. Quando eu penso em Policarpo, quando eu penso nesses crentes de Esmina, quando eu penso nesses que foram jogados lá daquele monte e morreram por causa de Jesus, eu penso que eles estavam ali focados na eternidade, focados em Jesus. Eles não estavam se preocupando com as coisas, se embaraçando com as coisas dessa vida, não. Às vezes eu penso que se entra aqui um monte de soldado e começa a dizer, ou vocês negam Jesus ou você morre, eu acho que alguns iam dizer, vocês têm que me entender, né, pastor? Você tem que entender, eu não posso morrer agora porque eu ainda tenho uns meninos pequenos para cuidar, eu ainda tenho umas coisas ali para fazer. E aí, não, eu vou negar Jesus por causa disso. Eu não estranharia se isso acontecesse, porque muitas vezes, queridos, é assim que a gente vive. Mais voltados para as coisas dessa vida do que para as coisas que são do alto. E do jeito que Jesus falou para aquela igreja, né? Jesus fala para nós também, para nós sermos fiéis ao Senhor. O que é ser fiel ao Senhor? O que é fidelidade a Deus? O segredo da fidelidade a Deus é a gente amá-lo acima de todas as coisas. A gente tem falado muito essas últimas mensagens aqui, mas esse é o segredo da vida cristã. Sabe por quê? A Bíblia toda, né, sempre o que Deus fala e traz como relacionar com a questão de fidelidade é a questão de não se prostituir com outros deuses, por exemplo. Ser fiel a Deus é não se prostituir com outros deuses, é não adorar outros deuses. E como a gente já tem ministrado aqui em várias outras ocasiões, o pastor, né, tem falado muito para nós aqui em várias ocasiões, muitas vezes a gente tem colocado outras pessoas, as coisas no lugar de Deus, porque a gente às vezes ama mais outras pessoas, ama mais outras coisas do que ao Senhor. Mas quando a gente ama ao Senhor, acima de tudo, como ele fala para nós ali em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, para amá-lo acima de todas as coisas, amá-lo com todas as forças, com todo entendimento, com todo o nosso ser, ele vai ser a pessoa mais importante para nós. E aquilo, né, aquilo para qual a gente dá muita importância, aquilo para qual a gente coloca como foco de vida, né, a gente é capaz de dar a própria vida. Então, se Jesus é a pessoa mais importante para nós, se Deus está em primeiro lugar em nosso coração, se a gente ama Ele até acima de nós mesmos, eu gosto quando o pastor Flavinho ministrou aqui certa vez, dizendo que muitas vezes a idolatria é a gente se idolatrando a gente mesmo.
com esse narcisismo, colocando nosso eu sempre acima das coisas, né? Mas quando a gente ama a Deus acima da gente, dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios desejos, da nossa própria vontade, e a gente morre com Cristo, como Paulo fala, né? Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí sim a gente consegue ser fiel a Deus. Sabe por quê? Porque ser fiel a Deus é você colocar o foco principal nele, e nada mais importa. A gente vê Paulo falando isso em Filipenses, né? Ele diz, quando eu cheguei ao conhecimento sublime de quem é Jesus, nada mais importa. E tudo que eu tinha, até os títulos que eu tinha, não eram poucos, né? Eu vejo agora como lixo, como esterco. Por quê? Porque agora Jesus é a pessoa mais importante para mim. Por isso que este homem, que também passou por muitas perseguições, como Esmirna passou, porque Paulo foi apedrejado, Paulo passou por doenças, Paulo experimentou abandono, Paulo experimentou um monte de coisa. Aí no final da vida ele ainda diz assim, nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. E às vezes a gente, por qualquer luta que a gente passa, às vezes a gente até quer abandonar a fé. Não é verdade? Às vezes, quando a gente está passando por uma tribulação, por um momento difícil da nossa vida, por alguma perseguição lá do trabalho, aí a gente já ainda questiona Deus, mas Deus, por que o Senhor está permitindo eu passar por tudo isso? E às vezes a gente deixa até de vir para a igreja, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia e diz assim, está adiantando o quê eu ler a Bíblia e orar? Isso é fidelidade a Deus? Não. Porque o que o Senhor nos fala aqui, e falou para a igreja de Esmirna, seja fiel diante de tudo isso, se fortalece em mim. Então, na hora da tribulação, na hora da dor, na hora da angústia, na hora do sofrimento, é para o Senhor que a gente deve correr, e é nos fortalecer no Senhor, é amar mais a Ele ainda, é buscar mais a Ele ainda, é se envolver mais ainda com as coisas dEle. Isso é ser fiel a Deus, quando a gente deixa de se embaraçar com tantas coisas dessa vida. O erro de Marta não era os afazeres. O erro de Marta era porque ela estava focando mais nos afazeres, nas preocupações, nas inquietações, do que no principal, que era beber, como Maria estava, quedada, né, aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, sabendo que aquilo era mais importante do que os serviços domésticos, que não para nunca dentro da nossa casa, né? O bom é que Marta depois reconhece isso, e a gente vê a mudança na vida de Marta quando o Lázaro morre. Dessa vez, quando ela ouve que Jesus está chegando, quem corre é ela. Maria fica em casa, o texto é bem claro. E ela que corre até Jesus e diz, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu creio que o que o Senhor pede ao Pai, algo pode acontecer. E quando Jesus fala da ressurreição e diz, tu crês? Ela, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali ela já estava reconhecendo que o principal era Cristo na vida dela. O principal, o foco da nossa vida tem que ser o Senhor Jesus. É claro que estamos aqui, não somos desse mundo, mas estamos aqui no mundo, e quando estamos no mundo tem algumas atividades nossas aqui. Mas Jesus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Temos que ser fiéis ao Senhor. E ser fiel ao Senhor é não negociar também nossos valores e princípios. É não negociar aquilo que a gente tem aprendido da palavra. É sermos santos como o Senhor é santo. Às vezes, a gente, para agradar os homens, a gente tem negociado princípios e valores. A gente escorrega ali numa mentirinha, numa fofoquinha, numa murmuração, numa inveja, numa cobiça. Às vezes começa a enganar aqui, enganar acolá. Quando pensa que não, a gente está, né, negociando nossa fé nos princípios e valores da palavra de Deus, para às vezes agradar mais ao homem do que a Deus. E semana passada a gente estava ali na aula com os adolescentes e a questão, né, e eles abordando e dizendo que na escola, né, os colegas falam que existe sim pecadinho e pecadão. Né? Existe sim pecado que é pequeno, pecado que é grande, e eles tentando lá abordar com os colegas que não, que pecado é pecado, e eu dizendo para eles, vocês estão muito certos. Fiquei bem felizes, né, com o posicionamento deles, porque realmente não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, não existe mentirinha nem mentirona, não.
Mentira é mentira e o pai da mentira é o diabo. Não negocie sua fé, não negocie os seus valores, não negocie os princípios de Deus na sua vida para agradar aos outros, para agradar as pessoas. A palavra do Senhor diz que importa que agrademos a Deus do que aos homens, né? Então, ser fiel ao Senhor é a gente não negociar esses valores. Ser fiel ao Senhor é entender que mesmo diante da tribulação, a gente pode permanecer firme, sabe? Porque a nossa força não está na força do nosso braço. A nossa força não está em nós mesmos, também não está no nosso melhor amigo, nem nas pessoas que podem, de certa forma, nos dar uma força. A nossa força está no Senhor. E é nele que a gente se fortalece. É nele que a gente busca essa força para lidar com as dificuldades da vida. Para lidar com as tribulações que a gente vai passar, para lidar com as perseguições que a gente vai passar. Então, na hora, do seu Getsemane, o Getsemane foi aquele momento em que Jesus estava ali, em profunda agonia antes da morte dele. E ali ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quantas vezes a gente também não ora assim no meio das tribulações? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas a gente só fica nessa parte da oração, né? Jesus, ele vai e diz o que também? Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, às vezes a gente... E claro que se juntar todas as dificuldades, os problemas, as adversidades que a gente enfrenta, não chega nem aos pés do que Jesus estava passando ali no Getsemane, né? Mas às vezes a gente passa, porque Getsemane é lugar de prensa. Lugar de prensa, onde a azeitona era prensada ali naquele jardim para produzir o azeite. E muitas vezes a gente passa por umas prensazinhas da vida, o Senhor ali nos podando. E nessa poda ele está ali burilando a gente, moldando a gente, trabalhando a gente para quê? Para que a gente possa ser semelhante cada vez mais a Ele, cada vez mais parecidos com Ele. Isso é uma vida de santidade. Isso é uma vida de fidelidade ao Senhor, a gente buscar essa santidade para a nossa vida. E no meio do Getsemane da vida, a gente corre para quem? Jesus correu para quem ali no Getsemane? Para o Pai. Ele sabia que era o Pai que ia confortá-lo, e de fato confortou, até anjos mandou para servir Jesus ali, para confortar Jesus ali. Então a gente corre para Deus. Quando você tiver uma notícia ruim, quando você passar por uma situação difícil na sua vida, antes de você ligar para o pastor, antes de você ligar para o seu conselheiro, antes de você ligar para os seus amigos pedindo ajuda, corra para aquele que de fato pode te ajudar. Sabe? Faz como Maria, se ajoelha, se prostra diante dele, diz: Senhor, eu estou aqui em profunda agonia. Estou aperreada, como diz lá no Nordeste. Mas eu entrego esses aperreios nas tuas mãos. E me orienta como lidar com essa situação aqui. Aí o Senhor vai começar a orientar. Liga para o pastor e compartilha com ele. Liga para essa pessoa aqui, porque é para essa pessoa que eu vou usar para te ajudar. Mas primeiro a gente corre para Ele. No meio das tribulações. É em Cristo, querido, que a gente se fortalece. O diabo, vai tentar sempre nos tentar, o diabo vai tentar muitas vezes nos atacar, mas nós somos mais que vencedores em Cristo, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, eu gosto do Salmo 23, 4, o que é que diz lá? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, porque isso é uma realidade profunda, sabe? Como Esmirna conseguiu vencer tudo aquilo? Não é fácil, gente. Prisões, mortes, tantos mártires que teve naquela igreja. Mas como permanecer fiel? Porque ela buscava a força no Senhor. Porque ela buscava a força no Senhor. E ela entendia o que o próprio Jesus já tinha escrito na carta, que ele estaria com essa igreja. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, o salmista diz, porque tu estás comigo. A certeza que o salmista tinha de que o Senhor estava conosco. Que a gente sabe, queridos? Jesus, ele não prometeu a ausência de sofrimento, ele prometeu o quê? A presença dele conosco, para nos ajudar a passar pelo sofrimento.
Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então disso você não tem dúvida. Por mais angustiantes sejam as dores que a gente passe, por mais difíceis sejam as lutas que a gente enfrenta, não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, Ele segura em nossa mão. Não é nem a gente segura na mão dEle, Ele segura na nossa mão e passa pelo vale da sombra da morte, passa pelo fogo, passa pelo que for. E nos sustenta, e nos fortalece, e nos ajuda a caminhar e passar por tudo aquilo. E o melhor de tudo, um dia estaremos na glória, onde nada mais haverá de sofrimento, de dor, mas só a presença constante do Senhor, né? Versículo 11 diz assim, aliás, no finalzinho do versículo 10 diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E essa era a promessa de Jesus para aquela igreja, e é promessa para nós também, de recebermos a coroa da vida. E isso aqui também, Esmirna era um lugar também onde tinha muitos Jogos Olímpicos naquela época. Os atletas, eles ganhavam uma coroa de louros, né? Que naquela época não eram medalhas que se davam para o campeão, era uma coroa de louros. E aí, Jesus está dizendo, não é coroa de louros que você vai ganhar, porque isso é perecível, né? Eu vou te dar, ser fiel, e você vai receber a coroa da vida. Em contradição também à morte que eles iriam enfrentar, em contradição também aos mártires que iam existir naquela igreja, né? Jesus está dizendo, eu vou dar a coroa da vida. Vocês não vão, como fala aqui, ó, quem tem ouvidos, ouça no versículo 11. O que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Estava dizendo assim, olha, vocês podem até passar pela primeira morte, que é a morte física, mas a segunda morte, que é a morte espiritual, onde haverá o julgamento final, né, vocês não vão mais passar, porque vocês estarão eternamente na glória comigo, né? E, para finalizar, eu queria ler 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, que fala sobre essa coroa. Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, muitos se cansam nessa vida por coisas corruptíveis, por uma coroa corruptível. E assim como o Senhor prometeu ali para Esmirna, promete para nós a coroa da vida, em contraposição àquela coroa, né, que os atletas recebiam naquela época de louros, que era corruptível, né, o Senhor também diz para nós isso. Nós lutamos por algo incorruptível, né? Nós estamos nessa vida, e quando nós focamos no principal, que é de investir na nossa vida espiritual, que é de investir no nosso relacionamento com Deus, nós estamos o quê? Correndo, vamos dizer assim, como atleta, mas por algo eterno. Não é por algo perecível que vai ficar aqui. Então, queridos, que sejamos fiéis, né, como a igreja de Esmirna, que sejamos fiéis ao Senhor, e por mais que passemos por situações adversas, e se chegar a perseguição aqui no nosso país, que chegue, vamos ser fiéis ao Senhor em todo o tempo, amém? Vamos orar. Eu gostaria que vocês ficassem de pé também. Eu não sei a luta que você tem passado, a tribulação que você tem enfrentado, a prensa que você está, né? O Getsemane que você tem caminhado, né? Eu não sei que agonias você tem vivido, e aquilo que tem muitas vezes tirado o teu sossego, né? Mas eu sei de uma coisa: o Senhor está contigo. O Senhor te fortalece. E aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e que vivo está, Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu te convido, no ato de fé, você entregar essas situações ao Senhor e dizer: Deus, eu entrego a Ti aquilo que eu tenho passado. Eu sei que minhas lutas não têm sido tão grandes como da igreja de Esmirna, mas eu confio no Senhor. Esmirna confiava no Senhor. E o segredo de nós também passarmos pelas lutas é confiar no Senhor. Mas sabe o que é confiar no Senhor? É entender que Jesus não perde o controle de nada. Esmirna sabia que, por mais que estava sendo perseguido pelos judeus, pelo Império Romano, a igreja tinha um Deus, tinha Cristo, tinha aquele,
né, que ajuda em toda e qualquer situação e que nunca perde o controle de nada. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele não perdeu o controle da vida de seus filhos, Ele não perdeu o controle da sua família, Ele não perdeu o controle das suas finanças. Se você tem passado por lutas nessa área, Ele não perdeu o controle de nada. Ele é Deus, é soberano, e por isso nós podemos confiar nele. Então entrega esse problema para o Senhor. Entrega esse problema, essa situação difícil que você está passando, e confia no Senhor, e confia que Ele é soberano sobre sua vida e que Ele não perde o controle de nada na sua vida. Amém? Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Muito obrigada por essa palavra, muito obrigada pela igreja de Esmirna, e tudo que eles passaram ali também serve de exemplo para nós hoje. Não foi em vão. Não foi em vão nada que eles passaram. E hoje nós podemos aprender com eles que, por mais que sejam nossas lutas e dificuldades e provas que nós enfrentamos, o Senhor está conosco. O Senhor está sempre conosco. O Senhor não perde o controle das nossas vidas, nem da nossa família, nem das situações que nós enfrentamos. Mas o Senhor nos ajuda a passar pelo vale que for que temos que passar. O Senhor está ali segurando nossa mão e nos ajudando a passar. Muito obrigada por essa certeza. E por isso hoje nós entregamos essas situações difíceis que temos enfrentado. Difíceis para nós, mas para o Senhor nada é. Entregamos a Ti. Entregamos ao Senhor. E nos ajuda como igreja do Senhor, como filhos do Senhor, permanecermos fiéis ao Senhor. Permanecermos em santidade diante de Ti. Permanecendo realmente, Pai, fiéis e convictos àquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra, e que possamos andar alinhados a esta palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor esteja trazendo socorro para aqueles que estão orando nesse momento, clamando aqui, Deus, pedindo socorro ao Senhor. Deus, traz esse socorro para o meu irmão e para a minha irmã, em nome de Jesus, Pai. As respostas que eles têm pedido ao Senhor, e seja qual for a luta, a tribulação que tem enfrentado, eu oro para que o Senhor venha trazer alívio, eu oro para que o Senhor venha trazer solução, eu oro para que o Senhor venha fortalecer a cada um, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar.